Então vamos ao texto. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 18. Diz assim: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Nós vamos orar pela palavra, mas eu quero primeiro louvar a Deus por duas razões. Ontem foi aniversário do Júnior, completou mais um ano, né? Está chegando perto dos 30 agora, né, Júnior? E a irmã Inês está conosco, depois de fazer a cirurgia na vista. Ela disse que a vista ficou tão boa que está trazendo problema para ela, não é, minha irmã? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar pela mensagem, pela palavra, e vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Inês, pela vida do irmão Júnior. Amado Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor, apesar de nossas falhas e negligências, o Senhor não nos deixa de abençoar. Obrigado porque o Senhor derrama sua graça, o seu favor sobre nós. E, ó Deus, somos alvos da sua bondade, apesar de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, através de sua palavra que nós vamos ouvir, que a partir dela, sejamos, ó Pai, encorajados a sermos gratos a Ti e a vivermos cada dia mais para a sua glória. Obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Júnior. O Senhor concedeu mais um ano, isso é graça do Senhor. Continue, ó Pai, abençoando o seu servo, continue cuidando dele, continue, ó Deus, concedendo sabedoria e esse desejo de pregar e ensinar a sua palavra. Abençoe a sua família, Fernanda, o Isaac, cada dia mais. Obrigado também, ó Deus, pela irmã Inês. O Senhor abençoou, passou pela cirurgia, está se recuperando bem e hoje está conosco. Obrigado, Pai. É tão bom estar na comunhão dos irmãos e ter os irmãos juntos conosco. E nós te agradecemos pela vida da irmã Inês. Mais uma vez, pedimos, Senhor, as suas bênçãos sobre a pregação da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se lembram qual foi o tema da mensagem do domingo passado? Foi uma pergunta, o título. Por que Deus permite as provações? Nós vimos no domingo passado que Tiago escreveu essa carta com o propósito de equipar os cristãos para que os cristãos, meus irmãos, eles se tornem cada dia mais maduros. Mas uma vez eu ouvi um cristão dizer assim: meu pai tem uma fé simples, ele crê no Evangelho, ele não quer conhecer mais da Bíblia, e eu acho que está bom. Meus irmãos, este é um erro terrível. Deus não nos salvou apenas. Às vezes acreditamos que Deus enviou Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados e ponto final. Mas, meus irmãos, a conversão é só o primeiro passo. Deus nos salvou
para que nós realizássemos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Deus nos salvou em Cristo Jesus para que nós, dia após dia, possamos amadurecer, crescer espiritualmente e parecermos mais com Jesus. Então o crente, ele não encerra a sua carreira quando ele se converte. Na verdade, ele inicia. Ali ele começa um caminho que vai durar até o último dia da sua vida. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, é sobre isso que ele está falando. Não basta para os cristãos ouvirem a palavra apenas. A palavra deve ser ouvida e praticada, e é isso que torna o crente maduro. É triste quando nós vemos cristãos que já são crentes há décadas, há anos, mas continuam com aquela fé rasa, continuam sem ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Não é isso que Deus quer. Certamente isso não agrada a Deus. Tiago, então, ele começa tratando da sua carta, dizendo o seguinte: olha, cristãos, a primeira coisa que precisam aprender é que as provações vêm de Deus e têm um propósito definido. Qual o propósito? Nós vimos domingo passado. O propósito é a perseverança, aumentar a perseverança. O propósito é nos levar a buscar mais sabedoria em Deus. O propósito é entendermos que a maior honra que podemos ter não é a honra que os homens podem nos dar, mas é a honra de sofrermos pelo nome de Jesus. E o propósito de mostrar quem é aprovado, quem é crente de verdade, quem não é. Tiago, então, está seguindo nesta linha. E agora ele trata, em primeiro lugar, sobre pecado, sobre tentação. E o primeiro tópico que nós observamos no texto de hoje, versos 13 a 15, é que a origem do pecado está em nós. Na verdade, não é a origem do pecado. A tentação, ela é externa, mas o desejo mau, ele habita no nosso coração. Por que Tiago está tratando desse assunto? Imagine o seguinte: os cristãos, na igreja primitiva, eles estavam em Jerusalém, na Judéia, e ali eles estavam reunidos, e de repente vem a perseguição. Eles precisam fugir rápido, e eles vão para outros países, outras cidades, e deixam tudo para trás. O que eles poderiam pensar? Espera aí, servir a Jesus parece que não compensa. Porque servir a Jesus pode trazer um prejuízo material muito grande. E então Tiago está dizendo o seguinte: olha, não pensem que porque Deus envia a provação, é Deus quem nos faz pecar. É isso que ele está dizendo aqui. Porque qual é a tentação no meio da provação, meus irmãos? Quando nós estamos passando pela provação, pela moenda, pelo fogo, pelo deserto, há vários termos aí que expressam, não é? Este momento. Quando nós estamos passando por esse momento, nós somos tentados a desistir. Não somos? Espera aí. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não é esse o ditado? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais difíceis ficam as coisas. Espera aí. É melhor viver longe de Deus. Porque longe de Deus eu tenho paz. Se eu vivo longe de Deus, nem o inimigo me atenta. E então, essa tentação pode levar o cristão a pecar. De que maneira? Dando um passo atrás no seu compromisso com Jesus. Mas não apenas isso. Na prova, o cristão pode ser tentado a blasfemar contra Deus. E, meus irmãos, como nós somos blasfemadores? Diante da provação, nós podemos questionar a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Podemos olhar para o outro, aquele que não é servo de Deus, como Asaf fez no Salmo 73. Ah lá, Senhor, aquele homem ímpio, todo fim de semana,
ele está no botequim, parece que não tem problema na vida. Como pode ele ter dinheiro para gastar no botequim todo fim de semana e eu passar esse aperto que eu passo servindo ao Senhor? Meus irmãos, esta é uma tentação. Há também a tentação, meus irmãos, enquanto nós estamos passando pela prova, nós temos a tentação de buscar um refúgio para o sofrimento que esteja fora de Cristo. Seja através de um vício, seja através da internet, seja através do que for, somos tentados a buscar um refúgio. Eu confesso que eu não fiquei gordinho assim à toa. Né? Uma vez nós vimos um filme em que, na verdade um filme infantil, né? Em que o urso, panda, gordão, ele fala assim, eu como quando eu estou chateado, tá? Meus irmãos, comer quando se está chateado é buscar uma fuga fora de Jesus. Fugir, se esconder, desligar o celular, não atender ninguém, é uma forma de refúgio fora de Jesus. Tentar resolver com as minhas próprias forças, do meu jeito, ainda que de maneira pecaminosa, é buscar refúgio fora de Jesus. Nós precisamos entender então que na provação estamos sujeitos às tentações, porém, ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Veja o que Tiago diz, quando tentado, verso 13, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E aí Tiago usa aqui um argumento que parece estranho. Tiago às vezes faz isso. Ele joga lá uma ilustração e você se vira para entender. Não é? Certamente os primeiros leitores tinham mais facilidade que nós, porque Tiago disse o seguinte, olha, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Bom, que raciocínio lógico é esse? O que tem a ver o fato de Deus não poder ser tentado com o fato de ele não tentar ninguém? É que Tiago está dizendo o seguinte, Deus é tão puro e tão santo e tão bom, que nós cantamos aqui, que sequer ele pode ser tentado a nos tentar para nós pecarmos. É isso que Tiago está dizendo. Se Deus é perfeito e ele não pode ser convencido a nos tentar, nós temos garantia que nenhuma tentação que sobrevém a nós vem de Deus. E aí Tiago continua, e no verso que se segue, ele vai nos dizer o seguinte, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Meus irmãos, Tiago está dizendo agora a origem. A tentação, ela é externa também, mas ela provoca um desejo que já existe no coração. Ninguém é forçado a pecar. Todos nós pecamos de acordo com aquilo que nos atrai. Uma pessoa que é seduzida pelo dinheiro, ela será capaz de ser tão muquirana que ela não verá a bênção que é usar os seus recursos materiais para a glória de Deus. Eu tive um tio que ele tinha um carro novo. Era um carro muito bonito na época. Eu criança, mas nós tínhamos medo de andar no carro dele. Muito medo. Porque o carro não poderia ser sujado. A gente não podia encostar em nada no carro. Era uma coisa, ele zangava com a gente à toa. Quando nós íamos para a roça, ele andava na estrada de chão a 2 km por hora, a pé a gente andava mais rápido. Ele tinha um amor por aquele carro, que fazia desprezar os próprios sobrinhos. Meus irmãos,
Nós somos tentados de acordo com os desejos que habitam o nosso coração. Alguns são tentados a manter a sua reputação. Vejam, isto é uma tentação e um grande pecado. Eu não posso deixar que as pessoas saibam das minhas dificuldades, que as pessoas saibam das minhas falhas, que as pessoas saibam que eu não sei algo, e então eu tenho que fingir ser alguém que não sou, vestir uma máscara, mentir e fugir de todo confronto à realidade de quem sou. Quando eu sou tentado a defender a minha reputação, acima de tudo, isso revela um desejo egoísta e orgulhoso no coração. Nós podemos ser tentados, meus irmãos, por diversas coisas, mas sempre nós somos atraídos, seduzidos por aquilo que o nosso coração deseja. O verso 15, Tiago, ele usa a mesma figura de crescimento que nós vimos no texto anterior, só que agora ele traz uma descendente para a morte. Ele escreve a carta para que a gente cresça espiritualmente, a escada está subindo. Mas agora ele diz, olha, tomem cuidado com as tentações, porque ao invés de subir na escada da fé, você pode descer, e o fim é trágico. Olha o que ele diz, verso 15. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera o quê, meus irmãos? A morte. Aqui, meus irmãos, a palavra atraído, lá no original, ela também traz uma ideia de pescaria. Tiago está dizendo o seguinte: como um peixe, ele é escado, fisgado e morto, assim acontece com o cristão que dá vazão aos seus desejos diante da tentação. Tiago aqui não está falando de morte eterna, ele não está falando aqui de perda de salvação, não é isso. Por que a gente sabe? Porque ele está escrevendo para crentes, ele escreve para a igreja. Então, que tipo de morte Tiago está dizendo aqui? Meus irmãos, essa morte que Tiago traz, possivelmente, se refere à morte que há na separação da comunhão com Deus. Porque aquele que está em pecado, ele já não tem mais comunhão com Deus. E se ele não tem comunhão com Deus, Deus já não tem compromisso em ouvir as suas orações, não tem compromisso em ajudá-lo na sua caminhada, então ele é separado da comunhão com Deus. Essa é a primeira morte. Tiago também, provavelmente, fala aqui de um segundo aspecto dessa morte, que é a separação da comunhão da igreja. Porque aquele que está em pecado deliberado, ele é disciplinado pela igreja, e se ele não se arrepende, o que acontece com ele? Ele deve ser excluído da igreja, desligado da igreja. Hoje não se pode usar mais a palavra excluído, né? Desligado da igreja. Vejam, meus irmãos, Tiago está dizendo o seguinte: o cristão que no meio da prova justifica ceder à tentação, porque as coisas estão difíceis, ele está caminhando para a morte. Ele vai perder a comunhão com Deus, ele vai perder a comunhão com a igreja. Mas, pasmem, pois Tiago está falando também de morte física. Você sabia disso? Sabia que permanecer em pecado pode levá-lo a morrer fisicamente? Nós temos exemplos na palavra de Deus. Lembra de Sansão? Danilo que lembrou de Sansão. Sansão, lembra? Brincou com o pecado, né? Ele queria brincar com Dalila, até que ele teve que morrer para cumprir o propósito de Deus. O pecado o levou à morte, morte física. Lembra de Ananias e Safira? Atos 5, Ananias e Safira. Estavam eles lá pecando contra o Espírito e de repente eles são eliminados
imediatamente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, logo depois de trazer os princípios da ceia do Senhor ali, Paulo diz assim: por causa de não discernirem o corpo de Cristo, ou seja, tomando a ceia sem ser um verdadeiro cristão, há muitos entre vós que já morreram. Outras traduções vai dizer que dormem. Meus irmãos, pecado é coisa séria. Mas às vezes, quando nós estamos passando por provação, a gente acha que pode pecar. Que Deus nos concedeu ali um vale. Você está sofrendo, meu filho, então aproveita um pouquinho do pecado. Isso não existe. Devemos ter cuidado. Tiago está tratando disso e agora, a partir do verso 16, ele vai nos dizer que a origem do bem está em Deus. Por quê? Verso 16. Porque Deus é bom. Deus é bom. Vamos repetir? Deus é bom. Quando Deus te dá bênção, vamos repetir. Deus é bom. Quando Deus atende a sua oração, Deus é bom. Quando Deus te dá aprovação, Deus é bom. É essa parte que a gente tem dificuldade. Por que Tiago não está falando aqui da bondade de Deus de maneira aleatória? Porque nada na Bíblia é por acaso. Qual é o contexto? Tiago está falando de quê, meus irmãos? De provações. Tiago está falando que devemos ter cuidado com as tentações enquanto passamos por provações. E o que ele conclui? Se Deus tem propósitos nas provações da nossa vida, e Ele envia provações, as provações atestam, Deus é bom. Não é assim que nós agimos com os nossos filhos? É ou não é? No dia que o filho não quer ir para a escola, hoje os pais estão mais maleáveis, né? Na minha época, se eu dissesse assim, não, eu não quero ir para a aula, o couro comia, né? E eu ia chorando, mas ia. A gente não força os filhos a coisas que a gente sabe que é melhor para eles? Sim ou não? Meus irmãos, Deus é bom. Veja o que Tiago diz, versos 16 e 17. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que Tiago está dizendo? Deus é bom e Ele não pode mudar. Não há variação em Deus. Ele é continuamente bom. Todos os dias Deus é bom, até nos dias que para mim são maus. Deus continua sendo bom. Por quê, meus irmãos? Todas as coisas fazem o quê? Cooperam. Cooperam para o bem. Todas as coisas. Também aquelas que eu não gosto. Também aquelas que são difíceis para mim. E quando Deus envia as dificuldades ou as permite, seja como você quiser, Ele está provando ser bom. Eu me lembro quando, antigamente, hoje calçado tem uma qualidade melhor, né? Mas antigamente ele era assim mais bruto. E quando se comprava um calçado novo, como era sofrido usá-lo até ele amaciar um pouquinho. É ou não é? Calo, machucado, você tinha que colocar esparadrapo nos dedos e no calcanhar. Era terrível, ficava em carne viva. Mas depois, ele encaixava legal. Não é assim? Para se ter uma ideia, os jogadores de futebol hoje, eles têm um profissional que é pago para amaciar a chuteira deles. Sabiam disso? Não é, Danilo? Danilo foi jogador. Então tem aquele rapaz lá que calça o mesmo número, para o jogador não machucar os pés.
Aquele rapaz vai usando, vai amaciando, vai colocando esparadrapo no calo, né? E depois o jogador pega a coisa já macia. Meus irmãos, Deus não vai transformar a nossa vida, não vai nos fazer mais parecidos com Cristo, se nós não passarmos pela moenda. Ele precisa retirar de nós os nossos ídolos. Ele precisa retirar de nós tudo aquilo que o desagrada. E isso não é confortável, mas prova a bondade de Deus. Deus não quer que eu seja feliz, deitado no ar-condicionado, no sofá da minha casa assistindo Netflix. Ele não quer. Porque enquanto eu faço isso, eu estou negligenciando o que Ele mandou que eu seja. Então Ele pode queimar minha televisão, Ele pode fazer eu quebrar financeiramente para eu não ter como pagar essas coisas. Ele pode fazer um monte de coisa, mandar um monte de provação para arrancar esse comodismo de mim. Pode ou não pode? Pode. E isso é bom ou é mal? É bom ou mal, irmã? É bom. É bom, né? Não é bom passar por isso, mas o resultado vai ser bom. Não é, minha irmã? Entendem, meus irmãos? O conforto é muito bom e é uma tentação. Porque aí eu penso assim, ixi, está um calor terrível. Eu não vou sair de casa para ir no culto, não, porque lá o negócio é quente. Tem gente que gosta de igreja quente, né? De fogo do céu. Meus irmãos, devemos ter cuidado. Tiago diz no verso 16, presta atenção. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Não pense que está tudo certo você pecar em meio às provações. Não pense que está tudo certo você acusar a Deus pelos desejos maus que há no seu coração. Não pense que está tudo certo quando você negligencia a vontade de Deus para permanecer na sua comodidade. Não pense que está certo, não vos enganeis, diz Tiago. Devemos ter cuidado, meus irmãos, porque se Deus ainda nos mantém aqui numa igreja que é calor à beça, pode ser provação para nós, para saber se nós estamos dispostos a cultuá-lo em comunhão com a igreja nessas condições. Sabe por quê? Porque no início, a igreja primitiva tinha que cultuar nas catatumbas, nos cemitérios, porque se as pessoas soubessem onde haveria o culto, elas eram arrastadas de lá e levadas para a prisão, simplesmente por cultuar o Senhor. E aí hoje, a gente acha tudo tão difícil. Será que Deus está nos provando? Será que Deus nos dá uma igreja quente? Nem está tão quente assim hoje, graças a Deus, mas tem dia que eu saio daqui, parece que eu perdi 1 litro de água, né? O dia que o Danilo pregou, ele disse para mim, eu saí encharcado, é assim mesmo. Mas será que Deus não está nos provando? Cuidado com a tentação, meu irmão. Deus continua sendo bom, mesmo a igreja sendo quente. Deus continua sendo bom. Mas Deus é bom também porque as provações geram bons frutos. Olha que maravilha. Veja o verso 18. Segundo sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Quem foram os primeiros frutos da criação de Deus? Quem foram? Foi um casal, não é? Criado perfeito, colocado num jardim perfeito. Um casal que tinha comunhão perfeita com o Senhor. É ou não é? Um casal que recebia a visita de Deus no virar do dia, que falava face a face com Ele. Um casal que não lhe faltava nada. Veja o que Tiago está dizendo. Que assim como Deus gerou aquele casal como a primícia dos seus frutos,
Deus nos gerou através da conversão, fazendo de nós novas criaturas. E para quê? Para que voltássemos a ter comunhão com Deus, para que voltássemos a ouvir a voz de Deus, para que voltássemos a ter paz, mesmo quando estamos passando pelas provações. Eu quero encerrar com 3 aplicações para a vida. Primeira delas, resista às tentações em meio às provações, vigiando o coração. Vamos repetir? Resista às tentações em meio às provações, vigiando o quê? Coração. Não confie no seu coração. No meio da provação, ele vai te enganar. Ele vai te tentar. Fazer você afastar-se de Deus, da igreja, da comunhão com a igreja. Fazer você olhar para Deus com um olhar de desprezo, de rejeição. Vigie o seu coração. Mesmo que você esteja na prova, Deus está tratando com você. Deus está cuidando de você. Segunda aplicação. Resista às tentações em meio às provações, confiando na bondade de Deus. Vamos repetir? Resista às tentações em meio às provações, confiando em quê? Na bondade de Deus. Senhor, está tão difícil, Senhor. Está tão difícil. Mas eu confio na sua bondade. Entenderam, meus irmãos? Senhor, eu não sei qual vai ser a saída que o Senhor vai dar para o meu problema, mas eu confio na sua bondade. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, qual será a solução, mas eu prossigo, porque eu acredito e confio na sua bondade. Deus é bom, meus irmãos. E então nós podemos resistir às tentações. Terceira e última aplicação. Resista às tentações em meio às provações, confiando na palavra de Deus. Vamos repetir? Resista às tentações em meio às provações, confiando na palavra de Deus. Confiando na palavra de Deus. Nós temos na palavra de Deus as promessas, nós temos na palavra de Deus a verdade, mas nós temos mais do que isso. Nós temos a palavra de Deus em nós, que é Cristo Jesus. Essa eu preciso dar os créditos para o Júnior, tá? Essa frase aí, bota lá na internet, põe embaixo assim, Júnior. Meus irmãos, Cristo é a razão de conseguirmos atravessar as provações, sem cair diante de tentações, louvando a Deus, permanecendo alegres e confiantes. Cristo é a razão. Ele é o Senhor que sacode, meus irmãos, a nossa vida, para fazer com que o suco que se assentou lá no fundo, misture, para que aquela água suja se torne uma vitamina forte. Ele faz isso conosco. E às vezes a nossa vida parece se transformar num liquidificador, tem horas. E a gente pensa, meu Deus, por que tanto problema? Por que tanta luta? Por que tantas batalhas? Mas Deus está apenas mexendo, meus irmãos, o conteúdo que Ele já colocou em nós, para que fique evidente, não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. Por isso, resista às tentações, em meio às provações, confiando na palavra de Deus. Na quarta-feira, enquanto estávamos preparando, juntamente com Danilo, com o Júnior, depois, eu disse para eles o seguinte, a gente, quando prepara a mensagem e faz a estrutura, a gente precisa dividir o texto nos assuntos, né? A gente vê o tema principal e o que o texto está falando sobre esse tema principal.
e a gente define os tópicos. Mas tem uma coisa que a gente faz no final. A gente escreve a grande ideia. A grande ideia do texto é uma frase que resume tudo que o texto quer ensinar. O que eu disse para eles é o seguinte: quando a gente prega, a gente deseja, claro, que todo mundo lembre da mensagem toda, mas isso não é possível. Terminando aqui, se eu te perguntar lá fora o que eu falei, se você disser 10%, geralmente é muito, isso é comum e é natural, mas tem uma mensagem central, e essa você tem que levar. A grande ideia que desenvolvemos para hoje é: estar em Cristo e em sua palavra nos capacita a passarmos pelas provações e vencermos as tentações. Amém? Você pode esquecer tudo que eu disse, mas isso aqui você tem que lembrar. Estar em Cristo e estar em sua palavra é o que precisamos. Que Deus seja louvado.